eu não estou inspirado hoje e por isso eu não vou fazer o que precisa ser feito. Já pensou nisso? Então vamos pensar junto, porque isso aqui tem muito a ver com a evolução de cada um no dia a dia. Confere aí. Meu nome é Robinho, sou dono do canal Drone M3 Produções, um canal voltado para amadores, assim como eu, na área do audiovisual, mas também que a gente aborda alguns assuntos, como esse, por exemplo, que fala sobre a inspiração. E nada mais é, principalmente para quem trabalha no ramo do audiovisual, precisa-se muito realmente de inspiração. Antes de mais nada, gostaria, de pedir para vocês, caso gostem do conteúdo, que deixem seu like, ative o sininho para notificações, inscreva-se no canal e se gostou, se serviu para você, compartilhe. Leve esse conteúdo para mais pessoas, caso você tenha se identificado com as coisas que a gente vai falar aqui. E hoje o nosso assunto, como já foi dito, é inspiração. Geralmente a inspiração a gente atribui muito a algo divino. É quando a pessoa diz assim, meu Deus, como que essa pessoa pode ter pensado nisso? Como que ela pode ter imaginado essa situação, em criar algo novo? Porque a inspiração ela está em criar. Está vinculada à criação, está especificamente voltada para a criação. E quando a gente está numa situação assim de que eu preciso de inspiração para produzir, eu preciso de inspiração para poder fazer, você acaba deixando de produzir, acaba deixando de fazer. Eu particularmente, eu gosto muito do fato de eu tenho um depósito de reciclagem, como vocês já sabem, e eu gosto muito de criar coisas ali na minha pequena oficina, pequena e bagunçada oficina. Mas, o que acontece comigo? Às vezes, eu tenho um exemplo de um beija-flor, que eu vou colocar para vocês aqui, que eu fiz. Quando chegou para mim na sucata um pedacinho de martelo, ele estava sem aquela parte da cabeça, só estava aquela parte de trás do martelo. A hora que eu olhei naquela peça, eu vi um beija-flor. Aquilo ali foi, o fato de eu ter olhado aquela peça daquela forma, foi, no caso, a inspiração de que eu consegui enxergar ali um beija-flor. Aí acabei fazendo um beija-flor, que é esse aí que vocês vão ver agora na tela. Presta atenção. E a partir daí eu comecei a prestar bastante atenção. Todas as vezes que eu precisava fazer algum trabalho, precisava fazer, era como se fosse assim, uma obrigação em fazer, parece que eu não conseguia evoluir, fazer com que as coisas... Eu sentava aqui, pensava da forma melhor que eu fosse fazer, da forma que eu queria fazer, eu não conseguia. Mas isso quando você está embasado na teoria, como no meu caso era produzir uma peça ali na minha oficina. Mas na prática, quando eu saía daqui e começava a fazer lá, todo aquele plano meu que estava aqui, que eu estava elaborando, que eu estava pensando nas formas de dar certo ou não, a hora que eu chegava lá para colocar a mão na massa, parece que as coisas começavam assim, é igual chuva, pingando, daqui a pouquinho a hora que você ia ver, aquela enxurrada de ideias vinha na minha cabeça e eu conseguia fazer aquele trabalho. Então, pensando dessa forma, a inspiração nada mais é do que o fato de você sentir aquilo que você gostaria mesmo realmente de fazer. Por que eu digo isso? Porque a gente diz assim, que as grandes obras de grandes artistas foram momentos de pura inspiração. Mas eu digo a vocês que nós, simples mortais, podemos sim nos inspirarmos. Podemos, claro que aquela ideia, aquele brainstorm, aquela chuva de ideias que acontece assim, de repente, a hora que você vê uma coisa, ou então você quer escrever um poema, você quer... Por falar em poema, daqui a pouco eu vou dar um exemplo também de um poema quando eu estava na escola, mas calma aí que eu já vou falar sobre isso. Então, essa chuva de ideias são coisas assim que às vezes a gente se prende tanto a isso que a gente deixa de produzir esperando a inspiração. E quando essa inspiração não vem? E quando você talvez... acho que isso aqui não tá bom, eu acho que isso aqui não ficou legal, nossa, eu tô pensando, mas não vem ideia, não vem o tchan, não vem...
Aí nessa hora que você começa, quando é um hobby, tudo bem. Você está simplesmente tentando fazer um trabalho para você mesmo, para sua satisfação pessoal, tá ok. E quando você é um professor, você tem que elaborar uma aula dinâmica com seus alunos. E quando você é um engenheiro, que você tem que fazer uns projetos, embora junto com os projetistas, mas você precisa criar algo diferente, que o seu cliente está ali esperando, naquela expectativa, você tem prazo para entregar. E quando acontece isso e a inspiração não vem? Porque a inspiração, para mim, no meu ponto de vista, acho que muitas pessoas podem até querer contestar aqui, mas a inspiração ela funciona somente para o hobby. Não para aquela situação em que você é obrigado a fazer algo, ou que você precise, não que você seja obrigado, que acho que ninguém é obrigado a fazer nada, mas em determinados momentos, quando você assume um compromisso, principalmente nas grandes empresas, elas vão te cobrar o resultado, elas vão te cobrar o seu trabalho. Então você precisa, independente se você tem ou não inspiração, você precisa fazer com que aquele trabalho seja concluído, seja finalizado. E se você não tem a inspiração, então você vai falar para o seu chefe assim, aguenta a mão aí que hoje eu não estou inspirado não. Amanhã eu vejo se eu consigo uma inspiração, tomo um cafezinho com uma fruta mais saborosa, mais doce, para mim ver se eu consigo colocar em prática o projeto que o senhor quer que eu faça, ou o poema que quer que eu escreva, ou um texto para uma coluna de jornal, ou qualquer outra coisa que seja. Como e quando a inspiração acontece? A inspiração, ela acontece quando a gente se concentra naquilo que precisa ser feito. As ideias começam a vir, você simplesmente começa a anotar aquilo que você gostaria de colocar no seu projeto, e de repente, um item, que mínimo que seja, ela faz você começar a derramar as suas ideias ali diante dos seus olhos, e você começa a visualizar, você começa a sentir aquilo que você precisa fazer, e isso tudo a gente atribui. Meu Deus, como que pode? Eu não tinha, agora eu tenho. Né? Eu não tinha nada, eu comecei a produzir, eu não tinha nem a ideia. E aí eu comecei a produzir, daqui a pouco, a hora que eu vi, eu tinha uma obra concluída. Então a inspiração ela é vinculada junto com a motivação, que por um acaso foi o nosso último assunto que a gente discutiu aqui. Motivação, você tem que estar motivado a fazer algo para que você se sinta inspirado para que as coisas aconteçam da melhor forma possível na sua vida. Sem inspiração, o que você faz? Você se limita pela falta de inspiração, ou você se esforça para colocar em prática os seus conhecimentos. Por isso, aí que está a importância de você se aprofundar naquilo que você gostaria de fazer, de estudar os mecanismos de como aquilo é feito, de como aquilo é produzido, que seja um texto, que seja um equipamento, que seja um vídeo, que seja qualquer coisa. A inspiração, ela tem que estar atrelada ao seu conhecimento. Com base no conhecimento, você deve e tem que produzir. Então a obra-prima, ela tem sim, fundamentalmente, a inspiração como principal fator. Mas nada impede de você, através dos seus conhecimentos, de criar algo que faça com que o fato de você conhecer a si mesmo, conhecer os seus talentos, ela pode gerar sim a sua inspiração. Imagine você tendo que fazer um texto. Eu vou dar o exemplo da escola. Eu tendo que fazer um texto para nota, e na sala de aula a professora, que por sinal é minha tia Carminha, ela, dando aula de português, ela disse que eu tinha que fazer uma rima. Eu não, né? A sala toda. E todo mundo ali empenhado para fazer, e eu sempre, de uma certa forma, eu sempre tive facilidade para escrever. Eu não entendo o que eu escrevo, mas eu escrevo. A minha letra é muito feia. Mas tudo bem. Aí na sala de aula, eu inventando e não conseguia, não vinha na minha cabeça, eu querendo fazer. Eu estudava na escola Murilo do Amaral, que é aqui numa cidade vizinha, parecida. E de repente eu me vi ali na sala, eu comecei a escrever de uma forma despojada. De uma forma... Eu comecei o texto
brincando, fazendo como se fosse assim o engraçadinho da sala, sabe? Então eu fiz isso. Nesse dia desse poema que eu vou ler para vocês daqui a pouco aqui, eu fiz isso. O engraçadinho da sala foi lá e começou a fazer o poema, e de repente, a hora que eu vi, bateu o sinal, eu não tinha feito 4 linhas lá desse poema. Aí tudo bem, na hora que eu entrei no carro para vir embora, e era supletivo, hein? Eu terminei meu 2º grau no supletivo. A hora que eu entrei no carro para vir embora, aí eu pensei naquelas primeiras frases que eu havia escrevido, e depois, na hora que eu estava descendo o pontilhão ali de Aparecida, né, que entra na Ponte Alta, que vem aqui para Potinha, onde eu moro, na hora veio um insight. Eu peguei, peraí, encostei o carro, peguei o caderno e escrevi mais um pedaço. E vim pensando naquilo que eu tinha escrevido lá na escola, que eu escrevi no caminho. A hora que chegou em casa, eu peguei, eu fiquei pensando naquilo que eu estava fazendo, naquilo que eu estava escrevendo, deu mais uma ideia, eu peguei, fui, continuei escrevendo e terminei o poema na minha casa na hora que eu cheguei. Quer dizer, da sala de aula, que eu só estava lá fazendo graça, fazendo de conta que estava fazendo, no caminho até minha casa eu produzi esse poema. Eu vou ler para vocês aqui, só que antes eu tenho que colocar o óculos. E eu vou mudar aqui o celular, porque senão o som... Ou então eu tiro o quadro daqui. Não dá para tirar. Mas eu vou ler. O quadro, ó, a minha tia, ela até emoldurou o quadro aqui. Ela colocou o poema aqui no quadro. E ficou bem bacana, eu achei. Então, toma lá. Escola de Caboclo. Eu não sei como é que vai ser. Nós estamos aqui para aprender a ler e escrever. Não sei se vou saber fazer essa tarde rima para vocês ler, mas com muito esforço vocês vai ver. Essa rima eu vou fazer. A lua lá na mata anuncia a noite longa, desafia a caipora a tomar conta da araponga. Doce ave de canto metálico bate as asas sob o luar, mas o homem de peito empedrado derruba com o aço aquela ave a voar. Na beira da fogueira se ouve conto e moda. Essa gente é brasileira e com a vida se incomoda. Sou da terra desta sina, tenho fé em meu senhor. Aprendi a fazer rima, mas continuo o mesmo caboclo sonhador. Robson Tomás de Lima, aluno número 44, 2º termo A, ensino médio. Então, particularmente, eu me senti muito lisonjeado. Eu não ganhei prêmio nenhum, só simplesmente foi comunicado lá, saiu na lista das escolas lá de Aparecida. E eu fiquei muito feliz por isso, porque foi algo de muita inspiração. Como nós estamos falando aqui de inspiração, deu para perceber que, para quem começou, da forma como começou o poema, daquele jeito de falar até mesmo um bem caipira, bem da roça, vamos dizer assim, e saiu um texto desse. Então eu atribuo isso à inspiração, algo divino. Eu não estava nem prestando atenção, eu não estava nem querendo fazer. Então o recado é esse. A gente precisa começar a fazer. Se você não se sente inspirado, concentre-se nos seus conhecimentos, porque não há nada mais motivador, nada mais inspirador do que o nosso conhecimento. Então, quando for estudar, estude. Quando for criar algo, vasculhe tudo aquilo que se refere àquilo que você quer fazer. E vai lá e faça. Esse é o nosso recado. Não se esqueça, ative os sininhos, ative o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos. Se você gostou, compartilhe, deixe seu like, escreva nos comentários aquilo que você gostaria, né, que a gente abordasse aqui. Se você tem uma outra visão a respeito da inspiração, pode também deixar o seu comentário, que a gente vai deixar exposto ali para todo mundo, né? Claro que não seja pejorativo, que não seja nada ofensivo, mas a gente está aqui para isso, para a gente conversar, para a gente bater papo, tá ok? Não é só audiovisual, mas as pessoas, se a gente for analisar bem,
em tudo que a gente for fazer, audiovisual ou não, nós precisamos de inspiração. Tá ok? Então, conto com vocês para o nosso próximo vídeo. Eu tô tirando um dia aí para fazer um vídeo aí de uma cerveja que eu acabei comprando lá. E aguarde que esse vídeo vai vir, hein? Eu vou tentar fazer um B-roll, né? Um rolo B para exercitar, para eu aprender mais do que aquilo que eu já sei. Tá ok? Muito obrigado pela atenção de vocês e